ar, no Divã do Chico Vaz. No início eu vou falar um pouquinho sobre um dos temas que mais eu tenho refletido, que é a questão da vaidade e se ela pode ter um caráter também construtivo. A vaidade corresponde a um prazer erótico de se exibir, de se destacar, de chamar a atenção sobre si, de atrair olhares de admiração, olhares de desejo, olhares em geral. Quer dizer, uma forma da pessoa se colocar em evidência, é um gosto erótico de se destacar, que é uma das características da nossa sexualidade, difícil de ser modificada, porque é parte do próprio instinto mesmo, né? Agora, ele pode se exibir, esse gosto exibicionista pode se manifestar de diversas formas, né? Ele pode, mais ou menos naturalmente, ter um caráter aristocrático, ou seja, o gosto por se destacar, por chamar a atenção, pede que o indivíduo consiga algum espaço maior ou melhor do que a média das pessoas, que consiga, vamos dizer assim, ter algum tipo de notoriedade que na nossa cultura principalmente corresponderia ou à fama, ou à fortuna, ou aos dois. Quer dizer, ter mais destaque, mais notoriedade, mais dinheiro, mais bens materiais do que a média das pessoas. Isso daria à vaidade um caráter essencialmente aristocrático, né? Agora, além desse caráter mais aristocrático, que é ruim, porque aí ele implica em todas as coisas que envolvem competição, rivalidade, inveja, disputas e, portanto, tudo que pode ter de mais negativo, de mais tenso nas relações sociais, também pode-se imaginar uma característica do indivíduo se destacar ou chamar a atenção, vamos dizer assim, por ser diferente, não por ter mais, mas por ter algo de diferente, ou seja, em vez de mais, diferente. Porque essa maneira de se destacar tendo mais é uma característica na qual o indivíduo cumpre e honra o padrão da cultura. Só que tentando, vamos dizer assim, se destacar dentro dos valores naquela dada sociedade, a única maneira de se destacar dentro dos valores é pela quantidade. O indivíduo que tiver um pouco mais de força pessoal pode tentar se destacar ou chamar a atenção. Essa diferença pode ter, por exemplo, um caráter mais democrático, porque a diferença não é excludente, não é que para um ter muito dinheiro é preciso que os outros não tenham ou tenham muito pouco. Então a diferença, ela pode ser, por exemplo, justamente no sentido inverso, o indivíduo ser diferente por não ter este gosto pela competição, por ser um indivíduo que gosta mais de uma atividade, vamos dizer assim, cooperativa do que competitiva, o que nos dias de hoje é muito chocante, por exemplo, porque na grande maioria dos casos, e a grande maioria das pessoas gosta mesmo da disputa, da competição. De repente, algumas pessoas podem ter gosto por uma vida simples, por uma simplicidade grande nos projetos materiais, ter orgulho deste modo de ser, e esse orgulho íntimo derivado de ter um tipo de vida, ou mesmo usar um tipo de roupa, ou se dedicar a determinadas tarefas que sejam comunitárias, que sejam tarefas relacionadas com atividades intelectuais, um professor que é dedicado aos seus alunos para valer, enfim, coisas desse tipo que na realidade não tem caráter nenhum aristocrático, mas dão ao indivíduo extrema satisfação e prazer, vamos dizer, relacionado com um modo de ser próprio, original, peculiar e que dá ao indivíduo um caráter de ser uma pessoa, vamos dizer, bastante diferenciada e diferente das outras pessoas. Essa coisa diferente e diferenciada definitivamente pode estimular outras pessoas a comportamentos também diferentes, e não é no sentido de excludente. Para um ter essas condutas diferenciadas, os outros têm que ser iguais a todo mundo, ou têm que ter menos para poder alguns ter mais. Então existe a possibilidade da vaidade se exercer em cima do prazer e do orgulho de ser uma pessoa coerente, consistente e que tem um estilo de vida compatível com as suas verdadeiras convicções, que tem um estilo de vida, vamos dizer, próprio e não típico e repetitivo daquele que seja o padrão da cultura, né? Estas seriam as minhas considerações. Agora vamos aos ouvintes, temos já um na linha.
Seu nome, por favor? Eu sou Marcos, tenho 24 anos, doutor Flávio, boa noite. Boa noite, Marcos. Sou Marcos, desculpe, seu jogado. Eu estou namorando com uma pessoa, uma mulher de 45 anos, há 3 meses, tá? E nós saímos a primeira vez para um hotel no centro da cidade, na Praça da Sé, e não houve uma boa recepção de mim, tanto dela, porque ela, na verdade, eu tive uma boa ereção, porém, fiquei com muito medo de engravidá-la, eu usei preservativo, tá? E eu também estou tendo, na verdade, ejaculação precoce, né? Então, quando vem a ejaculação, tento prender, eu preciso tirar a penetração para não ejacular. Então, eu queria saber se isso pode ser um fator psicológico ou pode ser algum antidepressivo que eu possa melhorar essa situação. Ô Marcos, você sempre teve essa ejaculação precoce ou está aparecendo mais claro com esta namorada? Eu já tive algumas vezes, mas eu acho que pode ser alguma ansiedade também, né? Porque eu, assim, a ereção eu tenho boa, mas assim, só nesse fato é o medo de engravidar, talvez um ambiente, acho que impessoal, né? Não sei se isso pode atrapalhar alguma coisa. Ambiente impessoal, você diz no sentido de ser um hotel? Isso, exatamente. Normalmente as outras relações você tem em que ambiente? Isso, em hotéis também, né? Eu não tenho em casa, na verdade, porque existe assim, a gente trabalha numa ética que eu não trago para casa, eu sempre levo para hotéis, assim. Você tem quantos anos? Eu tenho 24, ela tem 45. E você mora com os pais ou mora sozinho? Eu moro com a minha mãe apenas. Sei. E não traz namoradas nem mulheres para dentro de casa, é isso? Não trago, na verdade, e assim, eu gostaria de saber se eu posso tomar algum antidepressivo para melhorar mais, retardar essa ejaculação e não ter esse problema e, assim, o que eu poderia fazer para melhorar essa situação, na verdade, então, né? Mas você há quanto tempo está namorando essa... Seria há 3 meses já. Sei. E todas as vezes que vocês saem, dá a mesma coisa, ejacula muito rapidamente? Isso, na verdade, a ejaculação vem muito rápida, à vontade eu tenho que tirar a penetração para que eu não tenha ejaculação rápido, né? Eu retardo. Sim. Então, mas vamos dizer, se você já me falou isso, eu vou perguntar de novo. Certo. Com outras mulheres, você também tinha ejaculação sempre precoce ou ela varia? Às vezes mais rápido, às vezes menos rápido, mas sempre mais depressa do que você gostaria? Sempre mais depressa, mas às vezes varia mais e menos. Mais e menos. E se você tem uma segunda relação, é mais devagar ou é mais devagar, isso. E você costuma ter uma segunda relação ou não? Eu costumo ter, sim. Então, e mesmo com essa atual namorada também, você na segunda vez tem uma relação mais calma ou não? Mais calma, isso. E aí consegue demorar mais um pouquinho? Consigo demorar isso. Então eu acho o seguinte, Marcos, na verdade, existem pessoas que têm uma resposta ejaculatória mais rápida do que outras pessoas, não é? Então a velocidade da resposta ejaculatória, ela é um pouco a natureza de cada pessoa. Certamente quando o indivíduo está mais ansioso, preocupado em desempenhar, às vezes preocupado em desempenhar bem, às vezes preocupado até em terminar logo, né? Porque está numa situação que ele se sente mal à vontade, ou então vontade de terminar logo para se mostrar viril, quer dizer, para ter tido competência, para ter se saído bem daquele primeiro, ou daqueles primeiros encontros, etc. Então o indivíduo pode ter a ejaculação acelerada. Todos os medicamentos antidepressivos, ou quase todos os antidepressivos, têm um efeito que retarda a ejaculação. Qualquer um deles, não é? Você teria que procurar então um médico da sua confiança e pedir a ele um antidepressivo qualquer, desde os mais tradicionais, tipo anafranil, até os mais recentes, a fluoxetina e outros, todos eles têm essa função de retardar. Agora, de todo modo, se você tem também, além disso, um quadro de ansiedade, seria necessário que você ficasse também um pouco menos ansioso. Talvez tomando o antidepressivo, você tenha a ejaculação um pouco mais sob controle. Se aproveite a oportunidade durante o período que está tomando o remédio para aprender a lidar com a ejaculação, para aprender a tê-la sob controle, ou ter mais controle sobre ela, o que é sempre perfeitamente possível. Se você conseguir isto, certamente você vai fazer um avanço na sua qualidade, na qualidade das suas relações sexuais. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui um e-mail do Valdir, que ao longo da semana nos mandou a seguinte mensagem: doutor, eu tenho 59 anos e sou casado há 33 com a mesma mulher. Desde pequeno sempre tive o hábito de olhar as mulheres e admirá-las quando passavam por mim. Depois que comecei a namorar, fiquei um pouco constrangido, pois não conseguia abandonar essa obsessão. Hoje isso piorou muito. Às vezes saio de casa só para observar outras mulheres pela rua. Se for uma pessoa muito atraente, chego a mudar o meu trajeto e vou atrás. Em algumas ocasiões, até mesmo faço abordagens. Como faço para amenizar essa minha compulsão? Então, Valdir,
É difícil falar que isso seja efetivamente uma compulsão, porque a grande maioria dos homens tem este fascínio, vamos dizer assim, visual pelas mulheres, especialmente por algumas que têm no jeito de ser, de andar, de se vestir, enfim, nos seus jeitos e trejeitos, alguma coisa muito atraente, muito sensual e que mexe mesmo, vamos dizer assim, com o desejo masculino. As mulheres sabem disso, sempre se valeram destes recursos com o intuito de chamar a atenção, e elas gostam de usar roupas mais extravagantes, roupas mais provocantes, elas gostam de fazer de tudo para chamar a atenção, porque elas se divertem muito com isso também, não é? Agora, evidente que você ficou, parece que cada vez mais, mesmo obcecado com esta ideia de ficar olhando as mulheres e sentindo, vamos dizer assim, um fascínio crescente pela aparência física delas, o que, a rigor, pode deixar a sua vida muito mais trabalhosa. Quer dizer, não sei se você se diverte mais do que se aborrece com esse tipo de procedimento. Eu penso que talvez, se você tivesse um pouco mais de consciência de que esse desejo visual, ele é atiçado claramente pelas mulheres, e que os homens sempre foram muito fascinados pela aparência física das mulheres, sempre foram muito estimulados visualmente também por indústria pornográfica, por mulheres, vamos dizer, que se vestem de um jeito bem sedutor nas televisões, no cinema, quer dizer, então há todo um estímulo, e os homens ficam escravos desse estímulo. Se você talvez se compenetrar um pouco mais, de que você está sendo quase que compelido por uma pressão cultural a ficar cada vez mais fascinado pelas mulheres que cada vez mais se sentem muito confortáveis para se exibir, talvez você consiga amenizar um pouquinho esta sua pressão no sentido de ir atrás das mulheres, ficar abordando a todas elas. Evidente que o fato de estar casado há muitos anos faz com que esse desejo visual não seja tão expressivo em relação à sua própria mulher, de maneira que pode ficar mais clara a manifestação do desejo visual em relação a outras mulheres. Só que se você casar com qualquer uma das outras e passar alguns anos convivendo junto, certamente o desejo vai outra vez voltar a um padrão parecido com o que você sente hoje em relação à sua mulher. Então, eu não vejo vantagem em nada disso. Eu acho que o melhor mesmo é a gente viver com calma a vida da gente, sentir o desejo visual, mas não se deixar escravizar por isso. Isso é apenas uma manifestação do instinto mamífero, né? Nos homens mais visual do que olfativo, nos outros mamíferos mais olfativo, mas que também eu não tenho que ser escravo de tudo aquilo que eu sinto. Eu posso sentir o desejo e não ficar submetido a ele como se eu fosse, vamos dizer assim, sem cérebro, sem capacidade de discernimento para poder estabelecer freios e agir de acordo com as minhas convicções. Muito obrigado pelo seu e-mail. Muito bem, temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? É Ricardo. Pois não, Ricardo. Pois é, doutor, eu estava namorando há 3 meses, depois de 5 anos eu me apaixonei de novo, porque eu tinha namorado em 2003, terminado o namoro, sofrido muito, aí namorado várias vezes depois e não me apaixonava. Aí, agora, nos últimos 4 meses eu tinha namorado e, infelizmente, essa outra parceira minha pareceu que não se envolveu no relacionamento. A minha dúvida era se, eu terminei com ela e falei com ela, e depois passou um certo tempo, 3 semanas, e eu procurei novamente, perguntando se ela queria voltar comigo. Só que ela me pediu um tempo, aí depois passou mais 3 semanas e não deu mais nenhum sinal de vida. Será que eu devo insistir no relacionamento ou dar isso como acabado mesmo? Quantos anos você tem, Ricardo? 27. 27. E ela? 31. 31. Esse relacionamento foi muito encantador do ponto de vista seu, esses 3 meses? Porque foi um tempo curto, né? Foi um tempo bastante curto. 1 mês eu não estava me importando, depois 2 meses para mim foi um pouco... foi bom. Não foi encantador demais não, mas foi bom. Foi bom. E para ela, no começo, ela estava mais entusiasmada, depois perdeu o entusiasmo? Exatamente, foi o contrário. Foi o contrário, é? Isso. Sei. E você acha que uma coisa aconteceu em virtude da outra? Ou você acha que
foi mera coincidência que quando você, vamos dizer assim, entrou mais na relação, eu ela acho deu que uma foi uma esfriada? coisa, exatamente, eu acho que foi por aí mesmo. Uma coincidência ou como uma reação dela? Uma reação. Então, veja só, Ricardo, se isso aconteceu desta maneira, é provável que ela realmente não tenha maturidade, apesar de ter mais idade, inclusive, do que você, para uma relação mais intensa. Então, quando você deu sinais de que ia mesmo entrar para valer na relação, ela deu marcha ré, puxou o freio de mão. E nesses casos, e sendo uma relação que foi gratificante, mas não tão espetacular do ponto de vista seu, eu acho que não vale a pena lutar, porque a luta, na realidade, sempre é um esforço estratégico de você ser paciente, tolerante, compreender os mecanismos que estão por trás desses medos dela de se envolver, de ter uma relação mais intensa, mais completa. Tudo isso é trabalhoso, tudo isso é exigente, tudo isso vale a pena se você estiver, francamente, muito envolvido. Se você não está muito envolvido e se ela está dando todos esses sinais de medo deste tamanho, provavelmente você vai ter muito problema e muita angústia e muito vai e vem e muitas vezes ela freando e você talvez se aborrecendo mais do que gratificando nesse tipo de relacionamento, não é? Então, ela com 31 anos tinha que estar um pouco mais madura para não estar essa travada só porque você começou a entrar mais firme na relação. Eu penso que isso é suficiente para você imaginar que há uma imaturidade emocional nela que não é o caso de você lutar tanto para ver se consegue reverter. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos o seguinte e-mail que chegou esta semana. O João nos enviou a seguinte pergunta. Doutor, tenho 17 anos e converso muito com meu pai, que tem 68, sobre assuntos relacionados ao sexo. Ele e meu irmão de 14 anos sempre ouvimos juntos o seu programa, mas ainda tenho dúvidas sobre o sexo oral. Quais são os efeitos positivos e negativos dessa prática, tanto para o homem como para a mulher? Então, João, eu fiquei, quando eu li o seu e-mail, a chegada dele aqui, fiquei muito encantado e muito emocionado mesmo, porque impossível alguém poder ter ou pretender de um trabalho como esse que eu venho fazendo aqui na CBN, alguma recompensa maior do que esta, não é? Uma família, quer dizer, um pai que não é jovem, tem idade para ser avô, é verdade, e portanto certamente está de parabéns por ter esta intimidade e esta abertura com os filhos. Você com 17, um irmão de 14, todo mundo junto, me ouvindo, discutindo junto os problemas relacionados com sexo agora, mais para frente provavelmente outros assuntos relacionados também com vida afetiva, de maneira que é extremamente gratificante para mim a chegada deste e-mail. Você também botava lá um adendo dizendo que tinha outras perguntas, outras questões que gostaria de trazer para o programa. Mande tudo para nós. Na medida da possibilidade, a gente vai respondendo aquilo que for possível. Vou falar um pouquinho sobre o sexo oral. É uma prática que, na verdade, sempre existiu entre homens e mulheres, trocas de carícias, tanto da mulher em relação ao homem, como do homem em relação à mulher, feitos em concomitância, quer dizer, um e o outro ao mesmo tempo, o que não é tão bom, porque dois tipos de estímulo sexual ao mesmo tempo costumam atrapalhar e tirar a concentração das pessoas. Melhor cada vez acontecer uma coisa, quer dizer, a mulher fazer as carícias orais no homem, depois o homem na mulher, ou vice-versa. Primeiro o homem faz as carícias na mulher, depois a mulher no homem. O sexo oral nunca teve nenhum impedimento real, a não ser na linha dos preconceitos. Teve períodos, e era assim, por exemplo, quando eu era moleque, quando eu tinha a sua idade, João, que o sexo oral era praticado praticamente por muito poucas mulheres. Na verdade, que a maior parte delas, mesmo as prostitutas, as profissionais, se recusavam como se fosse uma baixaria, uma coisa mais vulgar, mais indecente do que as práticas sexuais mais tradicionais, tanto de penetração oral, até mesmo mais inadequadas do que a penetração anal, que naquele tempo era mais comum, muito mais comum do que o sexo oral. O sexo oral entrou na moda mais ou menos pelos anos 70, hoje é uma prática muito mais corriqueira, muito mais comum, é muito gratificante tanto para o homem como para a mulher. A questão de moda, na realidade, não significa que antes era uma coisa inadequada e agora virou adequado. Moda significa o seguinte: nunca foi
nada de ruim nem de negativo, apenas era visto com maus olhos e hoje deixou de ser visto com maus olhos. Trata-se de uma prática gratificante, muito satisfatória tanto para o homem como para a mulher. O homem, estimulando a região clitoriana da mulher, ajuda e leva ela com mais facilidade ao orgasmo, e os homens se sentem sempre muito envaidecidos e muito gratificados com a prática oral das mulheres em relação a eles. Não há nenhum limitante a não ser o fato de que tem que ser uma coisa consentida, recíproca e que todo mundo fique contente. João, muito obrigado pelo seu e-mail e mande mais perguntas, aos pouquinhos nós vamos respondendo todas as suas questões. Temos agora mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Tínhamos um ouvinte na linha, agora então vamos ler mais um e-mail aqui, depois do intervalo nós vamos atrás do ouvinte. A Raquel escreveu o seguinte: doutor, estou casada há 11 anos e sempre enfrentei problemas porque meu marido não é uma pessoa responsável. Ele gasta compulsivamente. Estamos constantemente endividados, ele tem um bom emprego, mas mesmo assim não consegue viver sem a ajuda financeira do pai. Tem 4 filhos do primeiro casamento para criar, porém não consegue ver limite para os próprios gastos. Meu marido se recusa a procurar ajuda. Isto é uma doença? Não, Raquel, é um pouco de doença, pode ser visto desta maneira, mas eu acho que mais do que tudo, me parece um moleque, né, um cidadão um pouquinho folgado, um cara que não suporta muito bem frustrações e contrariedades, um indivíduo que diante, vamos dizer assim, de qualquer tipo de limitação, ele não se detém, não se contém, ele não se preocupa muito com os endividamentos, porque parece que o pai, de alguma maneira, até hoje, não é, supre essas irresponsabilidades e leviandades dele, no que o pai faz muitíssimo mal, diga-se de passagem, porque está estimulando a pior parte do temperamento e do caráter dele. Parece um moço mimado, que tem essa proteção e essas costas quentes paternas, e com isso ele vai levando a vida sem muita responsabilidade, sem muita seriedade, e por isso mesmo, então, ele tem essa possibilidade e essa facilidade de ir cometendo esses comportamentos irresponsáveis. Evidentemente que você não tem porquê ver a coisa na linha da doença ou como se fosse uma anormalidade e ter compaixão ou se preocupar em ajudá-lo. Eu acho que mais importante é ele ser tratado como um indivíduo imaturo, pouco tolerante à frustração e a contrariedades, e que, portanto, diante das adversidades, ele tende a fazer aquilo que é mais agradável para ele, ou seja, fazer a satisfação do prazer imediato, e se satisfazendo imediatamente, ele depois vê o que ele consegue, ou como ele vai se virar para resolver a adversidade financeira que isto traz junto. Evidentemente que uma boa parte dessa adversidade, ele depois encontra a solução mesmo, pedindo ajuda para o pai. Não me parece um pai responsável em relação aos filhos dele, também não me parece uma pessoa nada muito séria e muito responsável em relação às suas obrigações. Ou seja, você que tem que olhar com objetividade para tudo isso e ver se realmente isto é alguma coisa que te interessa para valer, né? Se realmente vale a pena você ter um parceiro com essas características, porque dificilmente ele vai mudar, a não ser que acabem as mordomias que têm vindo do pai dele, não é? E de alguma maneira de você também. Não veja como doença, veja como uma leviandade dele e trate, portanto, mais, vamos dizer assim, como uma falha de caráter do que realmente como doença. Muito obrigado pelo seu e-mail também. Agora sim, temos um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Rafaela. Pois não, Rafaela. Doutor, eu tenho 26 anos, sou formada já, tenho graduação. E um problema que me incomoda já desde algum tempo, quando eu comecei a perceber, é um problema de motivação generalizada. Eu estou num cargo razoável para minha idade dentro da empresa, mas eu não consigo encontrar motivação para trabalhar, não tenho vontade. Fico só passando tempo mesmo para ir para casa, enfim, fazer outras coisas. Foi sempre assim, Rafaela? Não sempre foi não. Desde que eu mudei de empresa. Eu trabalhava em outra empresa que eu ganhava metade do que eu ganho, tinha metade dos benefícios. Cresci de todo jeito, tenho um ambiente bem melhor, mas não consigo encontrar motivação. Esse ambiente agora é melhor?
É melhor, assim, é um ambiente leve, um ambiente tranquilo, é menos pesado que o ambiente estava, era muita pressão na outra empresa. E a outra empresa você trabalhava com mais motivação? Com mais motivação, por incrível que pareça. Quer dizer, você gosta mais de ambiente tenso e estressado, é isso? Eu estava chegando a essa conclusão. Inclusive, a empresa estava passando por uma certa dificuldade um tempo atrás e em vários momentos eu cheguei a ter o pensamento, acho que quase que responsável, de querer voltar para outra empresa, para ver se eu encontrava essa motivação, se ela voltava de uma hora para outra. Existem, Rafael, às vezes a gente tem essa característica que é só na hora de muita adversidade, quer dizer, sob muita tensão, que a gente consegue a máxima produtividade da gente. Quando as coisas estão mais ou menos calmas, parece que a gente teria que ter uma motivação que nasce de dentro da gente mesmo. Você é uma pessoa ambiciosa ou não? Não. Sinceramente não. Não é? Então é provavelmente isso. Quer dizer, aqui você encontrou um ambiente aconchegante, tem uma remuneração melhor, está mais ou menos estável, né? E imediatamente se acomodou dentro desse contexto, né? E acomodada, infelizmente, a vida fica um pouco menos divertida. Exatamente. Né? Como é que é a sua vida pessoal, fora do trabalho? É uma vida bastante confortável, tenho uma filha pequena, a vida está encaminhando, tanto no casamento quanto em outras questões, e acho que essa falta de motivação me empurra um pouco para comportamentos impulsivos de forma geral, entrar em uma pós-graduação que eu não estava tão preparada assim, desperdício de dinheiro, acaba que não sei se eu estou procurando válvulas de escape para essa motivação em outros campos. Na pós-graduação você já começou a fazer? Já comecei tem um ano e assim, estou praticamente arrastando ela porque eu não tenho também motivação na própria Também não tem motivação. Quer dizer, se você não tem grande ambição profissional, fica difícil também de tocar a pós-graduação, né? Exatamente. Então, e você teria como projeto ou gosto, por exemplo, se o seu marido tivesse condição boa de parar de trabalhar e ficar só cuidando da casa, de filhos, etc., ou também você acha que seria pouco? Tenho pensado nisso diversas vezes, eu tenho receio mesmo de cair dentro do tédio e querer voltar de uma hora para outra para o ambiente de empresa. Já pensei várias vezes nisso, mas fico com muito medo de tomar uma decisão e depois me arrepender. Sei, mas você gosta das coisas, vamos dizer assim, da casa e das atividades mais tradicionalmente femininas? Acho que se eu conseguir combinar com atividades com mais liberdade, até vou conseguir. A rotina de casa mesmo, ser empregada, depois de cuidando de filho e lavando, cozinhando, passando, acredito que eu não vou gostar. Nunca experimentei ela, mas acredito que não vou gostar. Sim, mas com um pouquinho de outras atividades e com um pouco mais vamos dizer assim, de criatividade, talvez fosse mais fácil para você. Rafael, é difícil de falar rapidamente, porque a motivação na maior parte das pessoas vem ou de buscar, através do trabalho, algum tipo de gratificação intelectual. Pelo jeito, esse ambiente de trabalho que você está é confortável, mas não tem esse estímulo, vamos dizer assim, de natureza intelectual maior. Outras vezes, o trabalho, a pessoa trabalha motivado por uma vontade de crescer, de aspirações de crescimento profissional, aspirações de crescimento financeiro, não é? E na medida em que você é uma pessoa que intelectualmente não está tão entusiasmada com a ideia de crescer na profissão, ganhar muito mais, etc., porque a ambição não existe nessa direção. Então fica evidentemente mais difícil mesmo. Só se você conseguir se estimular intelectualmente, quer dizer, ter gosto por aquilo que faz propriamente dito, quer dizer, um estímulo interno ligado ao aspecto intelectual da sua atividade, quer dizer, sei lá, um exemplo, não é? Um médico, quando ele se apaixona pela medicina, não pelo trabalho, nem pelo crescimento, nem por nada, mas pelo gosto que ele possa ter por exercer cada vez melhor aquele ofício ao qual ele se dedicou. Senão fica mesmo muito difícil. Também não acho que você vai ficar bem em casa. A questão do tédio não depende de você estar trabalhando fora ou estar trabalhando em casa. A questão do tédio é o estado de espírito. Se a gente tem curiosidade, inquietação, vontade de crescer, de aprender, de evoluir, tudo isso é gratificante e tudo isso dá vontade de avançar, qualquer que seja a área. Pode ser trabalhando num escritório, trabalhando por conta própria ou trabalhando mesmo nas atividades domésticas. Eu acho que você tem que rever todas as suas motivações intelectuais, já que você não tem grandes aspirações materiais e a sua vida pessoal está bastante bem encaminhada.
teria que ter alguma atividade intelectual que te apaixonasse para valer, que pelo jeito, infelizmente, não é o trabalho que você faz agora. Também não acho que é melhor voltar para um lugar onde tenha desafios práticos de externos, gente solicitando você de fora, e você viver uma vida sob tensão só para ser motivado. Eu acho isso aí uma coisa muito desagradável. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Cristina, boa noite. Boa doutor. noite, Cristina. Tudo bem? Tudo. Tenho 23 anos e sou casada já quase há 4 anos com um homem de 54. E nós estamos apresentando um problema mais por parte dele, de ereção e de desejo, por assim dizer. Ele tem esse problema comigo desde o começo da nossa relação e inclusive hoje a gente esteve falando, aí ele falou para mim que ele sente desejo por outras mulheres e que não sente esse desejo por mim. Não sei como lidar com essa situação, já está inconfortável para mim e para ele também. Vocês têm filho, Cristina? Não temos. Não. Ele tem com de seu um primeiro casamento. matrimônio, Sim. 3 filhos. Sim. E esses filhos têm que idade? 22, 24, 26. Quer dizer, mais ou menos a sua idade, né? Mais ou menos a minha idade. Sim. E você se sente confortável casada com ele, com esses filhos nessa idade, etc? Não tem nenhum problema social para vocês, isso aí? Para mim, não. Não, eu me sinto bem, eu me dou muito bem com os filhos dele. E com ele também? E com ele também. Eu gosto dele, tá? Sinto muito bem do lado dele. Sim. Mas essa situação... O clima entre vocês dois é um clima de carinho? Os dois são calmos? O clima é um clima bem aconchegante, de respeito? Não tem brigas, não tem tensão, não tem nada? Ou tem? Exato, não tem. Vivemos tranquilos, sem brigas. Os dois? Nenhum dos dois é estouradão? Nenhum dos dois. Ele é muito calmo, inclusive mais que eu. Sim. Então, Cristina, na realidade o que costuma acontecer é que nas relações, vamos dizer assim, onde o clima amoroso é de muito boa qualidade, às vezes a sexualidade fica um pouco prejudicada mesmo, né? A diferença de idade é relevante, mas as questões de ereção não estariam ainda muito razoáveis na faixa etária dele, a não ser que ele tenha algum problema de saúde física e nesse caso deveria evidentemente buscar uma orientação médica para saber se tem diabetes ou alguma outra coisa. Se não tiver nada e se quiser fazer uso desses remédios hoje, vasodilatadores que ajudam a manter e firmar a ereção, também eu acho uma boa. Mas principalmente eu acho, Cristina, importante que vocês consigam criar um clima erótico, um clima mais puxado para vulgaridade, mais puxado para, vamos dizer assim, não para esse companheirismo, para essa coisa tão aconchegante, porque senão o clima, vamos dizer assim, da ternura sentimental, às vezes atrapalha muito a função sexual. Então, se existe todo esse ambiente super positivo, o mais importante é criar um pouquinho, uma pitada de vulgaridade, um pouquinho de baixaria na relação, na hora da relação sexual. É o que costuma funcionar melhor e criar, vamos dizer assim, duas atmosferas. Uma romântica nas horas em que estão namorando, passeando, etc. E uma erótica na hora em que o objetivo é mais sexual. Isso depende também muito da mulher. Espero que você coopere um pouquinho com o seu marido. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos um ouvinte que prefere o anonimato que nos mandou o seguinte e-mail. Doutor, namoro há 3 anos e meu namorado insiste em me deixar insegura. Sei que ele gosta de mim, mas não perde a oportunidade de dizer que eu nunca conseguiria alguém melhor do que ele e que se não fosse por ele eu estaria perdida. Fala o tempo todo que quer ter outras mulheres e brinca me pedindo que eu deixe. Segundo ele, isso é apenas um desejo. Diz que não faria isso, mas que não é hipócrita em negar que gostaria de fazer e afirma que isso é coisa de homem. Eu me sinto completa ao lado dele, mas quando começa esse papo me sinto dispensável. Será o destino de toda mulher aceitar essa necessidade masculina?
Os homens não têm isso como necessidade, minha cara ouvinte. Os homens têm desejo. Desejo é diferente de necessidade. Desejo quer dizer, os homens têm, como eu já falei aqui hoje, no início do programa, né? Os homens são estimulados visualmente muito intensamente por todas as mulheres, e aliás, as mulheres também gostam muito de provocar isso, tanto assim que se arrumam, se vestem, se maquiam, se fazem todas elas o tempo todo atraentes quando saem de casa, justamente porque tem gosto em perceber que os homens ficam meio fascinados visualmente por elas. Agora, daí a transformar isso vamos dizer, em outras relações sexuais, já vai uma permissividade que na tradição machista os homens podiam e as mulheres não podiam, porque as mulheres não têm esse desejo sexual, não têm esse anseio, mas porém as mulheres têm também um gosto de provocar outros homens. É injusto dizer que as mulheres se vestem e se arrumam só para os seus maridos. Se fosse verdade isso, elas se arrumariam também para ficar em casa, e em geral se arrumam muito mais para sair do que para ficar em casa. Gostam de provocar os homens, e isso também é um tipo de, se você quiser, um tipo de infidelidade. As mulheres gostam de provocar visualmente os homens provocados visualmente ficam meio excitados mesmo se tiverem oportunidade. Se criar um clima sem restrições, evidentemente pode ser que periodicamente caiam em tentações eróticas, mas isso absolutamente não significa o fato de ter desejo por outras mulheres e não ame, e também não significa que o desejo tem que ser satisfeito. Não é uma necessidade, e sim um desejo, e há uma enorme diferença entre essas duas palavras. Necessidade é uma coisa imperativa que parece que tem que se realizar. O desejo é apenas uma vontade, exatamente como a gente tem necessidade de comer arroz, feijão, e um desejo de um docinho depois na sobremesa. Muito bem. Muito obrigado pelo seu e-mail. Mais um ouvinte na linha, seu nome, por favor? Daniel. Pois não, Daniel. Doutor, boa noite. Boa noite. É o seguinte, eu tenho 55 anos, estou com uma companheira aí que tem 34 anos e tenho um filho de 2 anos e meio. Eu tenho uma certa dificuldade de romper um relacionamento com ela. Filho de 2 anos e meio é de vocês dois, é isso? Nosso. Sim. E de relacionamentos anteriores eu tive mais 2 filhos, eles têm 30 e 32. Sim. E eu pretendo fazer uma separação, mas eu estou encontrando dificuldade porque parece que eu estou meio que compensando essa relação de afeto e carinho que eu não tive com os outros, eu parece que estou tendo com ele. Então, vendo assim por cima, o que o senhor entende dessa situação? Como que eu poderia ter Você diz com ele, quer dizer, com o filho? Mais saudável? Com o filho, você diz? Oi? Você está tendo mais apego ao filho, é isso? Ao filho, exatamente. Estou com dificuldade de ruptura justamente por causa do filho. E não foi um filho que foi, assim, concebido, planejado. Aconteceu. Sei. Você sabe, Daniel, às vezes, pela idade mesmo, o homem que, principalmente quando não teve muito apego aos outros filhos, pode mesmo ficar mais ligado. É quase o neto, né, pela idade que você está. Exatamente. Então, pode ser que você tenha aí uma ligação muito mais forte com essa criança e, evidentemente, isso pode levar você a talvez prolongar um pouco o relacionamento. Está tão ruim assim o relacionamento que vale a pena terminar logo? Nunca foi bom. Por quê, hein? Olha, a diferença cultural, diferença de interesses, expectativas de vida, não há uma sintonia e o relacionamento da gente é muito prejudicado. Eu fico preocupado porque a criança assiste a tudo isso, né? Sei. E se separar, você poderia, separando, ter bastante convívio com a criança? Olha, a dificuldade que ficaria prejudicado o contato, o relacionamento com a criança. Sei. Mas de todo modo, provavelmente vai acabar acontecendo, né, Daniel? Porque também ninguém vai ficar aguentando uma relação totalmente. Até porque a nossa vida, inclusive vida íntima, não rola já mais. Quase um ano, digamos assim. Então, e também nesse clima não é bom para a criança também, né? Quer dizer, então a rigor, mesmo que seja doloroso, eu vejo como necessário que se faça essa ruptura do relacionamento. O fato da criança ter 2 anos, eu acho que você deveria, isto sim, lutar ao máximo para que essa separação se dê da forma razoavelmente cordial, ou mais cordial que der, para tentar manter
também ao máximo a estabilidade, solidez da sua relação com a criança, né? Já que é um filho que te ensinou, de repente, as delícias e as alegrias da paternidade, talvez de uma maneira que você não conhecesse, né, nos outros casos em que você teve filho. Então, eu penso que você deveria tentar preservar esta aliança com o menino, mas nem por isso manter um relacionamento assim desgastado, que na verdade seria até um mau exemplo para a criança mais para frente, não é? Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos uma ouvinte que não quis se identificar, que também durante a semana nos escreveu o seguinte e-mail. Dr. Gicovati, tenho 38 anos, sou casado há 18 e tenho um filho de 16. Meu casamento é bom, mas há alguns anos tive um caso extraconjugal. Na época me senti mal, porém estou novamente com vontade de me relacionar com outro homem. Meu marido trabalha até tarde e só conseguimos nos ver com calma nos fins de semana. O sexo demora a acontecer. Acredito que um outro relacionamento não afetaria a minha dedicação à família e ao casamento. Seria possível sair com outro homem só para ter algumas horas de prazer, sem com isto sentir culpa? Então, minha querida ouvinte, eu acho o seguinte, a culpa é um problema da gente conseguir lidar de uma maneira mais ou menos clara com o fato de da gente sentir que não está gerando, vamos dizer assim, sofrimento, tensão, dor e mágoa a ninguém, de maneira que a culpa não tem muito cabimento. A culpa tem a ver sempre com o fato de a gente estar provocando sofrimento em outra pessoa. Agora, se é direito ou não esse tipo de comportamento dentro do casamento, eu acho que depende das regras e dos termos em que a pessoa entende o casamento, né? O casamento propriamente é uma sociedade civil. Ele pode ou não ter um sentido amoroso, intenso, mas pode também ter um sentido prático de companheirismo mais do que ter foco nesse projeto sentimental e sexual. Então é perfeitamente possível imaginar que existam casamentos que se sustentem, que sejam sólidos, que sejam estáveis, independentemente de qualquer, vamos dizer assim, elemento sentimental mais intenso, que seja baseado vamos dizer assim, num companheirismo e numa dedicação a um projeto de família e de uma estrutura, vamos dizer assim, até mesmo patrimonial, crescimento dos filhos, etc. Então, o relacionamento, ele tem a sua solidez, a sua estabilidade, ele provoca um razoável aconchego, mas ele deixa uma lacuna sentimental ou então erótica, e essa lacuna, tanto sentimental como erótica, pode se manifestar ou pode abrir porta para que surjam manifestações na linha da infidelidade, tanto do ponto de vista do homem quanto da mulher. Evidentemente que a infidelidade da mulher sem grande envolvimento sentimental não é o usual, é preciso um grande empenho e cuidado para se conseguir isso, porque isso não é o que tende a acontecer mais ou menos espontaneamente. E acho que principalmente tem sempre, se o objetivo é manter a dedicação à família e também ao casamento e aos filhos e tudo mais, que realmente tenha sempre máxima, que essas relações aconteçam na máxima discrição, para que não haja nenhum prejuízo ou mágoa social em relação ao parceiro. Quer dizer, que não tenha também muita clareza no jogo, que não precisa ser totalmente aberto, mas principalmente é preciso que se respeite completamente as regras da vida conjugal, como sendo regras que estão acima e mais importantes do que aqueles aspectos relacionados com eventuais horas de prazer fora do casamento. Com muito cuidado, com muito respeito. E se você tiver competência para separar direitinho o companheirismo do casamento como coisa mais importante e alguma outra experiência extraconjugal apenas como uma pitada de emoção numa relação mais sem grande entusiasmo, mas muito boa do ponto de vista da sociedade conjugal, para mim, eu vejo que as coisas podem caminhar desta maneira e não há motivo também para a culpa. O Divã do Gicovati tem produção de Diego Matoso e Fernando Galo. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Williams Fernandes. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.